Hoje é terça-feira, dia 7 de setembro de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o exemplo de descanso. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Hebreus capítulo 4, versos 1 a 11, que diz assim: Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entraremos naquele descanso conforme Deus disse: Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nas palavras: No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: Jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso Deus estabeleceu outra vez em determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar, muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam seu coração. Por quê? Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Além dos exemplos que já vimos, a ideia de tipos e símbolos também pode ser aplicada ao conceito bíblico de descanso, que é o tema que estamos estudando nesse trimestre. Vamos observá-lo no livro de Hebreus, no Novo Testamento, exatamente no capítulo 4, versos 1 a 11, que foi o texto que nós lemos ainda há pouco. Essa experiência de Israel no Êxodo, as peregrinações do deserto, elas apresentam uma percepção adicional sobre a ideia de entrar no descanso de Deus. E que percepção é essa? Bom, o tema da perseverança e ao mesmo tempo da fidelidade é extremamente importante nesse texto. Embora o texto esteja falando sobre o sétimo dia, o sábado, o foco principal dos versos e daquilo que vem antes, se você der uma olhada, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 3, versos 7 a 19, que é o texto que antecede ao texto do capítulo 4, versos 1 a 11 que nós lemos, o texto vai mencionar um chamado para o povo de Deus perseverar em fé, para permanecer fiel ao Senhor e ao mesmo tempo ao Evangelho. Então, essas palavras, elas vão lembrar todos os leitores de levar a sério as lições aprendidas com a direção de Deus no passado, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência que foi apresentado dentro do contexto bíblico pela história do povo de Israel enquanto vagueava pelo deserto. Nós devemos dar atenção a essa oportunidade. Israel ouviu o Evangelho, mas a palavra não lhes trouxe proveito absolutamente nenhum. Nós devemos olhar agora para a experiência deles, para o fracasso que eles experimentaram e tirar lições para a nossa vida. Então, em vez de ter a sua fé fortalecida pela confiança e obediência, o povo acabou escolhendo a rebelião. E, portanto, nunca experimentou o descanso que Deus havia preparado e que Deus desejava dar para todos eles. Por exemplo, um dos versículos que nós lemos, de Hebreus capítulo 4, verso 3, vai indicar a estreita relação entre a fé e o descanso. Entramos no seu descanso somente quando nós confiamos naquele que prometeu o descanso e que pode cumprir a promessa. Portanto, mais importante do que o descanso é aquele que prometeu o descanso. Então, assim como Deus havia prometido descanso para o povo de Israel que vagueava pelo deserto, ele disse: olha, vocês vão encontrar descanso na terra prometida. Como é que eles reagiram diante disso?
quando viram os cananeus, bem como os desafios do caminho, resolveram que iriam matar Moisés, apedrejar os espiões que haviam chegado até a terra, escolher outro líder e voltar para a escravidão do Egito. Então, nessa perspectiva, nós temos que aprender uma lição daquilo que foi a experiência deles. Faltou-lhes fé. E é muito interessante porque os cristãos primitivos, eles tinham aceitado a revelação anterior de Deus, aquela que hoje nós chamamos de Antigo Testamento. E acreditavam que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o sacrifício pelos pecados, que pela fé no sacrifício de Cristo nós experimentamos a salvação e o descanso que nós recebemos nele. Portanto, quando você une todos esses aspectos, você olha para a história de Israel, percebe onde eles falharam, olha agora para a igreja e entende que a igreja percebeu as falhas de Israel no passado, e aí então os líderes da igreja, no contexto do Novo Testamento, escrevem e dizem para nós: aprendam com as lições deles. Eles podiam ter entrado no descanso, mas toda uma geração teve que perecer no deserto. Por quê? Porque não creram no Senhor. Então, não façam a mesma coisa. Ora, o que eu devo fazer então, pastor? Eu devo crer no Senhor e entender que o descanso de Deus é para todos nós. Qual é o descanso que está prometido para todos nós nesse momento? A segunda vinda de Cristo Jesus. A segunda vinda de Cristo trará para nós o descanso total e completo de todos os sofrimentos que nós temos experimentado nesse mundo de pecado, dor e sofrimento. E quanto mais nós olhamos à nossa volta, mais percebemos que a vinda de Cristo está próxima. Portanto, o descanso está próximo. Mas quantas não são as pessoas que têm desistido de seguir a Cristo Jesus exatamente na hora mais importante? Assim como Israel, na fronteira da terra de Canaã, acabou se rebelando contra o Senhor Deus. Devemos aprender com a história de Israel e seguir o exemplo deles ao contrário. Aonde eles foram descrentes, nós devemos crer. Vamos pedir que Deus nos ajude a entender isso. Obrigado, Senhor, porque na Tua palavra descobrimos quais foram as falhas do Teu povo no passado. Ajuda-nos a aprender com elas. E hoje vivemos uma vida de fé em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?